Alô? Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom que estamos aqui juntos, adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome. Por gentileza, abra sua Bíblia no capítulo 18, Apocalipse capítulo 18, e você pode deixar ela aí aberta, para que daqui a alguns instantes a gente possamos ler o texto. Mas antes vamos orar, pedir a Deus que nos oriente na sua palavra, para entendermos ela. Por gentileza, feche seus olhos, oremos. Pai querido, no nome de Jesus, nós te bendizemos pela tua palavra. Te bendizemos porque é através dela que nós conhecemos o Senhor. É através dela que nós temos a direção para as nossas vidas, a segurança para vivermos enquanto caminhamos por aqui. Ela é viva e eficaz. Por isso nós pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes, nossos corações, para que possamos compreendê-la. Que ela venha nos transformar nessa hora. Em nome de Jesus é que oramos, pedindo esta bênção. Amém, Senhor. Muito bem. No capítulo 17, o anjo, então, chama João para mostrar o julgamento da grande meretriz, a sedutora de toda a terra. E foi mostrado a João a natureza e a maneira de atuação dessa prostituta. Ela é a Babilônia, o terceiro aliado de Satanás, incumbido de gerar o fascínio nas pessoas e escravizar a humanidade com os seus encantos, suas luxúrias, e levar a igreja de Jesus Cristo a se prostituir, afastar-se do Senhor. No capítulo 18, veremos Babilônia recebendo de Deus o devido castigo que suas operações para promover entre os homens prostituição, feitiçaria e todo tipo de pecado contra Deus merece. A punição devida é passada para ela agora, aqui no capítulo 18. Vemos também aí o lamento de todo aquele que se deleitava em suas seduções e nas injustiças que todo o sistema promove. Lamentando, chorando pela a sua destruição. Bom, nós vamos fazer essa leitura de maneira por parte, como nós temos feito. Então, do verso 1 até o verso 8, acompanhe comigo, por gentileza. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto,
porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Bom, vamos entender um pouco aqui. O anjo aqui está anunciando então a queda da grande Babilônia. Aquilo que ele disse, chamou João no capítulo 17 para mostrar, ele agora vai deixar muito claro as coisas. Essa Babilônia aqui, ela não é aquela Babilônia histórica construída às margens do rio Eufrates, temida e admirada pela sua grandeza, beleza e efervescências nos dias do rei Nabucodonosor, cujos jardins suspensos ali de Babilônia compunham uma das 8ª maravilhas do mundo antigo. Uma cidade desejada pelo seu luxo, sua promiscuidade, idolatria e comércio, sua riqueza, que seduzia reis e gente de todos os cantos do mundo. Não, o texto não se refere a essa Babilônia física, mas sim ao espírito do que ela representa, que é o incontrolável desejo humano por autonomia e sucesso sem Deus. Ela representa a vontade do homem de provar que ele mesmo é o senhor do seu destino e que a vida sem Deus é muito melhor. Por isso ele investe em todos esses desejos, esses sonhos, essas luxúrias, essa prostituição, a feitiçaria e a idolatria. Porque ele tem que mergulhar nessas coisas para mostrar a sua felicidade. Que muitas das vezes nós sabemos, muitas das vezes não, que certamente nós conhecemos que é um vazio muito grande. Porque é apenas faltar alguma coisa e o vazio bate novamente. Alguém já disse que o homem tem no coração um vazio do tamanho de Deus. Então nada nesse mundo pode preencher, a não ser o próprio Deus. Então pode ir atrás de qualquer coisa. Nunca ficará satisfeito. Sempre estará infeliz. Mas ele tenta, ele quer provar. Esse espírito de oposição a Deus. Como nós vimos no capítulo 17, isso nasce lá com a queda, a gente vê isso acentuado nas ações de Caim, nas ações de todo aquele povo que se volta contra Deus, e a gente vai ver isso na construção da Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, e assim a gente vê esse espírito de autonomia, de ser independente de Deus por toda a história da humanidade. Tanto a Babilônia histórica quanto a Roma nos dias de João são símbolos de tal espírito de autonomia e afronta a Deus. No entanto, a ilusória autossuficiência e felicidade sem Deus foi chamada a prestar contas e veio abaixo. O sonho se tornou em pesadelo. O engano acabou. Ponto final. O juízo de Deus desceu sobre a grande meretriz, mesmo com toda a sua estrutura, grandeza e esplendor. A destruição da Babilônia, a Babilônia escatológica, aquela que ainda acontecerá de forma definitiva, virá de forma repentina e em pouco tempo tudo será destruído. O verso 8 vai dizer isso aí. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Num só dia sobrevirão todos esses flagelos sobre ela. A história mostra que muitos impérios, independentemente de tamanho e estrutura, deixaram de existir. Aqueles que achavam que eram, já não era mais. Nada permanece
a parte de Deus. Só em Deus as coisas têm fundamentação segura e eterna. Os crentes aí também são chamados, são advertidos a sair da Babilônia. Ou seja, não se envolver com as coisas pecaminosas desse sistema em rebeldia contra Deus. E aí o verso 4 diz: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Vamos seguir um pouco mais, verso 9 ao verso 20. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram, e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. E, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela chorarão e prantearão, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de imóvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, por medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e choraram, e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Vamos entender um pouquinho. Ao ver a destruição de Babilônia, os seus aliados, os poderosos na figura de reis, que se alimentavam de todo o sistema encantador promovido por essa grande meretriz, os mercadores, os comerciantes que por meio delas se enriqueceram, e todos que navegavam, são tomados de grande pesar e de frustração. Então você percebe que tudo que descreve a Babilônia são coisas esplendorosas, são desejos daquilo que não é o comum, mas aquilo que é grandioso, que é encantador. Tudo isso que encanta, que seduz e que leva as pessoas a se afastarem de Deus. Tudo isso. E eles estão, então, muito tristes, frustrados com a queda da Babilônia. O
o meio no qual eles aferiam lucros e se deleitavam. Como um sistema tão atrativo, tão inebriante, vantajoso e encantador parou de funcionar tão abruptamente. São lamentos dessas pessoas por causa da falência da Babilônia. Todos lamentam profundamente o estancamento dessa terrível fonte de pecado na terra. Mas o céu aí se exulta. Há alegria no céu, porque esta grande fonte de escravidão e de destruição da vida humana foi julgada e condenada a ser consumida pelo fogo, como nos diz aí o verso 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Tudo que tem levado o homem para longe de Deus, e tem levado o homem a se opor a Deus, e tentar provar que ele não precisa de Deus, porque ele consegue viver em felicidade sem a presença de Deus. Gente, esse é o grande império que a humanidade tem buscado. Uma vida completamente autônoma do nosso Deus. E para isso, tudo que é glamuroso, a busca desenfreada por essas coisas. O sangue dos fiéis que foram perseguidos e mortos por ela. Deus fez justiça para o seu povo. Então o céu está em festa. Verso 20 diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Muito bem. Vamos seguir, verso 21 ao verso 24. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra do moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Todo esse mundo de encantamento, ele tem uma resistência muito grande com Deus e contra o povo de Deus. Porque o que Deus chama o homem para fazer é depender dele, para que o homem viva de acordo com a santidade de Deus, para que o homem seja santo como santo é o Senhor. E aí, o prazer pelo prazer, as coisas desregradas, é o que mais as pessoas querem ou são seduzidas a viver. Elas não querem limite, elas não querem prestação de conta com ninguém. É viver, né, como o Senhor de si mesmo, o Deus do seu destino. É assim, né, que a gente vê esse espírito de Babilônia atuando em toda a história humana, desde a queda até aqui. E até a volta do Senhor Jesus será assim. A realidade futura da grande meretriz é de pura desolação e esquecimento. O que era antes só glamour, festa, negócios, vantagens, agora não há mais música, não há mais artista, não há mais trabalho, não há luz, nem sonho, não há comércio, há apenas uma profunda desolação. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos juntar tesouro no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói. Porque aqui as coisas são passageiras, né?
O homem faz aquele projeto dele, vai derrubar os celeiros e vai construir novos e vai regalar, né, com os seus bens. E aí o texto fala: louco, essa noite pedirão conta da sua alma. A nossa vida, ela é muito, muito frágil. E mesmo assim, nós resistimos os planos de Deus para nossas vidas. E a gente quer viver a felicidade, o glamour, as coisas aqui. E para isso, a gente vira as costas para Deus. Porque quando nós abraçamos todo esse sistema que depõe contra Deus, nós viramos as costas para Deus. Nós seguimos em outra direção. E o que Deus tem feito através das trombetas, através das taças, é chamando os homens para voltar-se para Ele, para se arrependerem e olharem para Ele. Porque todo esse glamour, toda essa fascinação do tempo presente fica aqui. E a maioria dessas coisas nos afastam de Deus. Porque ou nós vamos servir a um ou a outro. Então a gente precisa entender que o futuro aqui, nesse texto que a gente vê, da grande Babilônia, de tudo que ela representa, é desolação total, é morte. Bom, esse é o fim dessa que antes seduzia os grandes da terra, as nações, com seus prazeres e feitiçaria. É total desolação. E eu gostaria de aplicar aqui para nós dois fatos aqui para nos ajudar a reforçar nosso coração, aquilo que Deus tem nos chamado como igreja para a gente cuidar e ver, né? Primeiro, que Deus chama a Babilônia ao acerto. Há um acerto de conta. Todo esse viver desenfreado, essa busca do prazer pelo prazer, não fica impune, tem consequências. A justiça que nós temos no nosso país, no Brasil, é muito desacreditada e muitas pessoas até cometem crimes na certeza de que não serão punidos, devido à forma com que a justiça no Brasil ela é feita. O infrator se sente seguro em se safar de qualquer situação. Isso é um absurdo, isso. Já a vítima, no geral, ela se sente humilhada, ela se sente desamparada, impotente, deprimida e desiludida. Muitas pessoas desistem de produzir algumas coisas porque, né, foi roubada, foi passada para trás e não houve justiça. E o infrator ri na cara da pessoa. A pessoa adoece e desanima. Essa insegurança com a justiça humana, em certa medida, ela afeta a esperança do indivíduo quanto à justiça divina. E as pessoas, às vezes, olham para Deus como se Deus fosse fazer como acontece na justiça humana. E ele leva uma vida até de desesperança. E se deixa bater por uma coisa tão terrível que de repente aconteceu, porque para ele também Deus não vai agir. Até mesmo no meio da igreja, às vezes, isso acontece. No entanto, é um erro medir a justiça de Deus com as dos homens. A justiça divina, ela não tarda e ela não falha. Ela se cumpre no tempo e no espaço, na hora certa. Aqui o texto fala que a medida chegou a extremo e Deus então vem para realizar o seu juízo. Na hora certa, a conta chega. Nabucodonosor, lá em Daniel 4, verso 28 a 33, vai falar desse momento aí. O que acontece ali? Nabucodonosor, antes a esses versos, ele tem um sonho. Tem um sonho, ele vê uma árvore na terra, uma árvore muito grande,
e os animais, ela faz uma sombra muito frondosa. Os animais de todos os lugares da terra, as pessoas vinham ali e achavam descanso ali. Mas de repente vem uma voz do céu e fala: corta a árvore e deixa só o toco. Mas não destrói o toco. Deixa passar 7 tempos e tal. Então ele fica bolado com aquilo, perturbado com aquele sonho, e ele pergunta para lá ele diz, né, os cientistas lá da época, os magos, para interpretar os sonhos, o sonho dele. E eles não conseguem, então chama Daniel. Daniel tem a revelação de Deus, fala: olha, essa árvore, rei, é você, né, que cresceu muito no mundo, tem um reino poderoso, né, um império grande, as pessoas vêm, elas são acolhidas por você no seu reino, e elas encontram descanso, encontram sombra, tal, mas Deus vai tirar o seu reino, mas também vai te restituir. E aí Daniel fala para ele o seguinte, fala assim: olha, aproveita o que eu estou te orientando e arrepende dos seus erros. Confessa a Deus os seus pecados e pede a misericórdia do Senhor. Para Deus ter misericórdia de você e não deixar isso de repente acontecer na sua vida. Nabucodonosor não dá moral para aquilo. E aí o texto vai dizer que ele está no palácio dele, olhando todas as coisas e contemplando, e fala assim: essa é a Babilônia que eu construí, esse é o meu reino, que eu fiz, e bam, caixa de fósforo. De repente veio uma voz e falou: seu tempo passou. E ele, naquele momento, perdeu o juízo, se tornou como um animal, as unhas cresceu, o pelo cresceu como se fosse de ave, e ele passou 7 anos comendo capim como se fosse boi no campo. O homem que governava o mundo, que dominava todas as nações, ficou louco. Porque Deus queria mostrar que é do céu, o céu governa sobre todas as coisas na terra. Deus dá e Deus tira de quem Ele quiser, porque poderoso e soberano só existe Ele. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nós muitas das vezes queremos também, com as nossas conquistas, o homem tem muito disso, e é isso, esse espírito de Babilônia, se tornar um Deus. Quando nós dizemos que nós não dependemos de Deus, que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós estamos negando a Deus e dizendo que nós somos Deus, porque nós somos o Senhor do nosso próprio destino. E isso é complicadíssimo. Então, na hora certa, no tempo de Deus, o infrator receberá a justa condenação dos seus atos. Gente, isso é sério. Deus não brinca de ser Deus. Deus é longânimo e misericordioso. E esse é o tempo da sua misericórdia. Então, é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida, porque tem medida. A hora que chega no nível certo, ela derrama. O juiz de Deus derrama sobre os infratores. A meretriz não só promoveu a prostituição e o desencaminhamento de tantas pessoas, como também matou muitos servos de Deus. E por isso ela é condenada a ser consumida no fogo. Nesse sentido, ainda que os homens falhem comigo e com você, nós não somos esquecidos. O Senhor fará justiça para mim e para você. Deus cuida do seu povo. Ele fala: dai lugar à ira, a vingança pertence a Deus. E nosso Deus não é um Deus gagá que está dormindo e perdeu o horário das coisas. Ele está atento, vendo todas as coisas, em todos os lugares, agindo de forma graciosa, mas virá o momento do juízo dele sobre toda esse espírito glamuroso que afasta as pessoas de Deus. Segundo lugar, e Deus chama os crentes à santidade. O crente, o texto, verso 4, diz muito claramente sobre isso, né? Ele fala: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos.
porque os seus pecados acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A medida chegou, então Deus vem e derrama o seu justo juízo. Então, retirai-vos dela. Então tem uma chamada para mim e para você aqui, para nós, a gente ficar atento. O crente não pode flertar com o pecado. Em Cristo ele foi separado a andar em santidade, viver integralmente para a glória de Deus. Por isso, a advertência para o crente se retirar da Babilônia. Sai, retirai-vos dela, povo meu. Isso não significa que Deus está mandando o seu povo sair para um mosteiro, viver isolado das pessoas. Não, não é isso. O cristão é sal da terra, é luz do mundo. Seu campo de atuação é na cidade, é no local em que mora. Ali que ele foi chamado para testemunhar o evangelho, as boas novas do Senhor. O cristão é uma testemunha da palavra de Deus e de Jesus e deve viver esse chamado com fidelidade. Também isso não significa que Deus quer que desprezemos as coisas boas da terra. Não! Deus criou as coisas boas e nós podemos desfrutar delas. Nós só não podemos inverter as coisas, perder a medida. Deus fala, vai até ali, a gente quer ir muito além. Fala, de toda árvore você pode comer, mas do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não. Então 99% você pode mexer, mas nesse aí você não mexe. Não, é 100% que eu quero. Não tem limite, não tem medida. Comer não é bom? Mas se passar do ponto é o quê? Glutonaria. A gente vai para o lado de lá. Todo excesso é pecado. Então as coisas boas Deus deixou para que a gente possa usufruir, mas isso não pode ser um fim. Nós precisamos agir de forma muito responsável. Ele quer que nós enxerguemos e que usemos todas essas coisas boas que Ele criou, né? E as alegrias que nós podemos desfrutar desse tempo como dádivas. É dádivas de Deus, é um presente de Deus, não é uma propriedade minha, que eu pego e faço do jeito que eu quiser. Não é. Então essas coisas a gente precisa sempre agir, viver com responsabilidade. Bons mordomos que somos. Mas o mundo sem Deus, ele quer levar o trem aos extremos. A adrenalina tem que estar lá nas alturas. Termina uma parte, tem que ser outra, e aquele trem, não sei o quê. Que vida é essa? Aí é todo tipo de maluquice. Uso correto conforme nos prescreve as Escrituras. Tudo que é puro, tudo que é justo, né? Temos medida, nós temos padrão. Paulo vai dizer, olha, posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu preciso agir com responsabilidade. Nesse sentido, sair da Babilônia significa não se conforme com as filosofias, com os excessos, com o estilo de vida contrário aos ensinados nas Escrituras Sagradas. É isso. Como tem sido o modelo da minha vida e da sua vida nos nossos dias? Quem nós estamos representando? O que as pessoas veem em nós, como crentes? Representantes legítimos da Babilônia? Ou representantes legítimos da Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial? Um povo que foi remido pelo sangue de Jesus, que passou pela porta que nos dá acesso à eternidade, à Nova Jerusalém, que é Jesus. Quero concluir
fazendo uma pergunta. Em qual dessas cidades você tem se mostrado ser cidadão? Da Babilônia, pela busca dos glamores, dos luxos, dos excessos, à medida que nunca chega, ou da Nova Jerusalém, cidadãos da Nova Jerusalém, que vive os padrões, os modelos vividos por Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, esvaziou de toda a sua glória, e de forma muito humilde habitou entre nós, e nos ensinou a amar, a servir. Não veio para ser servido, mas veio para servir. Servir é um privilégio. Ser crente é um privilégio, porque todo crente é um diácono, é um servo. Que coisa maravilhosa fazer parte desse, ser cidadão da Nova Jerusalém, aonde haverá cânticos para toda a eternidade, louvores e mais louvores, alegrias infindáveis, onde a presença do Senhor nos aquecerá, aonde por meio dos projetos de Deus, todos nós estaremos trabalhando, servindo ao Senhor por toda a eternidade. Já a Babilônia não haverá cântico ali, não haverá festa ali, não haverá nada, a não ser desprezo, solidão, tudo que é de ruim ali. Se você ainda não tomou uma posição ao lado de Jesus, mas quer fazer nessa noite, quero dizer para você que esse é o tempo, esse é o momento oportuno, porque a porta está aberta. A porta para a eternidade, para desfrutar dessa nova Jerusalém, em Cristo Jesus, está aberta. Jesus diz lá em João 10, verso 9, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quem entrar por mim será salvo. A salvação da condenação, juntamente com a grande meretriz, a Babilônia, é para aqueles que passam pela porta que é Jesus Cristo. E essa porta que é Jesus te convida para poder adentrar por ela, onde você vai ser alimentado, vai cear com Ele e Ele com você. E você vai poder gozar as benesses da eternidade conquistadas no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Convido você a fechar os seus olhos. Se você entregou sua vida, se você nesse momento tomou uma posição ao lado de Jesus, se você está nos assistindo, né? Quando quiser, venha nos visitar, será muito bem-vindo. E você que está aqui hoje, tomou uma posição ao lado de Jesus. Depois nós vamos tomar uma água geladinha junto, glorificando a Deus. Se preferir com gás, eu compro uma água com gás. Oremos. Pai querido, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque não existe encanto, não existe sedução, não existe nada que a grande meretriz possa nos oferecer que se compare com as bênçãos do Senhor, ó Deus, que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem sequer passou no coração humano. O que o Senhor tem para aqueles que te amam, para aqueles que creem em Ti. E como porta que Tu és, Jesus, para a eternidade, que aqueles que ainda aqueles que ouviram a sua voz nessa noite possam adentrar por Ti e serem, ó Deus,
agraciados como todos nós temos sido. Nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua palavra, pela oportunidade que temos nessa noite de dizer que somos cidadãos da Nova Jerusalém, graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus.